Descubra todos os detalhes da morte de Jesus, um dos momentos mais impactantes da história. Há quase 2000 anos, na sexta-feira mais importante da história, Jesus morreu por crucificação. Os evangelhos do Novo Testamento registram com detalhes os eventos relacionados a esse momento. A morte de Jesus envolveu muito mais do que apenas sofrimentos físicos. Determinar o ano exato da morte de Jesus não é tarefa fácil devido a um erro no calendário atual, o que sugere que ele morreu entre 27 e 29 depois de Cristo. Na quinta-feira, após a última ceia com seus discípulos, Jesus foi traído por um deles e preso no jardim de Getsêmani. Enquanto estava lá, Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, o entregou aos soldados romanos em troca de 30 moedas de prata. Esse ato desencadeou uma série de eventos que culminaram na crucificação de Jesus. A prisão ocorreu durante a noite e foi um momento de grande agitação e tensão para Jesus e seus seguidores. Ele foi levado pelas autoridades judaicas para ser julgado e acusado de blasfêmia, marcando o início do processo que levaria à sua morte na cruz. Após ser preso no jardim de Getsêmani, Jesus foi levado ao Sinédrio, a Suprema Corte Judaica em Jerusalém. Lá, ele foi acusado de blasfêmia, um crime religioso grave na tradição judaica. O Sinédrio reuniu-se durante a noite para julgar Jesus, e as acusações contra ele foram baseadas em seus ensinamentos revolucionários e em sua proclamação de ser o Filho de Deus. Os líderes religiosos judeus consideraram essas afirmações como uma afronta à lei e à tradição. Apesar de várias testemunhas terem sido chamadas para depor contra Jesus, as acusações eram inconsistentes e baseadas em mal-entendidos dos ensinamentos do Mestre. Mesmo diante das pressões e ameaças, Jesus manteve-se firme em sua missão divina e na verdade de sua mensagem. Sua postura diante do Sinédrio revelou não apenas coragem, mas também uma profunda compaixão por aqueles que o condenavam injustamente. Pilatos, o governador romano da Judéia na época, foi confrontado com o caso de Jesus. Ele se viu diante de uma situação complexa, pois não encontrou motivos legais para condenar Jesus à morte. Pilatos percebeu que as acusações contra Jesus eram motivadas por inveja e rivalidade entre os líderes religiosos judaicos. Ele tentou diversas estratégias para libertar Jesus, como enviar o prisioneiro para Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, na esperança de se livrar do caso. No entanto, Herodes devolveu Jesus a Pilatos. Diante da pressão do povo e das autoridades judaicas, Pilatos cedeu e autorizou a crucificação de Jesus, lavando as mãos publicamente para se eximir da culpa. Essa decisão marcou o início do caminho doloroso que levaria à morte de Jesus na cruz. Após ser condenado à crucificação, Jesus foi levado ao pátio interno do Palácio Romano, onde os soldados romanos o aguardavam para a flagelação. Esse ato de tortura era realizado com um açoite chamado flagrum, composto por várias tiras de couro com pedaços de ossos e metal nas pontas. Os soldados golpeavam o corpo de Jesus repetidamente, arrancando pedaços de carne e causando feridas profundas. Cada golpe do flagelo era acompanhado por gritos e gemidos de dor do Filho de Deus, que suportava calado todo o sofrimento imposto sobre ele. A flagelação não apenas causava dor física intensa, mas também debilitava ainda mais o corpo já exausto de Jesus, preparando-o para o caminho até o Calvário onde seria crucificado. Após ser flagelado, Jesus foi levado ao pátio interno do Palácio Romano, onde os soldados romanos zombaram dele e o humilharam. Eles o coroaram com uma coroa de espinhos, pressionando-a contra sua cabeça com força, causando feridas profundas e intensa dor. Os soldados vestiram Jesus com um manto púrpura, em tom de escárnio por sua proclamada realeza como rei dos judeus. Em seguida, ajoelhavam-se diante dele em falso culto e cuspiam em seu rosto. Com um caniço, golpeavam sua cabeça já ferida pela coroa de espinhos, provocando-lhe mais sofrimento físico e emocional. Essa cena de humilhação e crueldade evidenciava a brutalidade dos soldados romanos e a incompreensão do verdadeiro significado da missão de Jesus na terra. Ao carregar a cruz até o local da execução, Jesus enfrentou um caminho de dor e humilhação. Os soldados romanos o cercavam, zombando e escarnecendo dele a cada passo. Sua cruz, pesada e áspera, pressionava seus ombros machucados pela flagelação. A multidão que se aglomerava nas ruas observava com curiosidade e indiferença aquele que carregava o madeiro da condenação.
A cada tropeço de Jesus, os soldados o chicoteavam impiedosamente, aumentando seu sofrimento físico. Mesmo exausto e debilitado, ele perseverou no caminho da crucificação, aceitando o fardo da redenção da humanidade com resignação e compaixão. Cada passo era uma expressão de amor incondicional por aqueles que o condenaram, mostrando a todos a força e a dignidade do Filho de Deus em meio à adversidade. Após ser pregado na cruz, Jesus suportou horas de agonia e sofrimento intenso. Cada respiração era um desafio, pois o peso de seu corpo pendurado pelos pregos em suas mãos e pés causava uma dor lancinante. A multidão que se aglomerava ao redor da cruz testemunhava o sacrifício do Filho de Deus em silêncio e espanto. Enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, Jesus permanecia ali, entregando-se completamente ao plano divino de redenção da humanidade. Seus olhos fitavam aqueles que o condenaram, transbordando amor e perdão mesmo em meio ao sofrimento mais profundo. Cada instante na cruz era um testemunho do amor incondicional de Cristo por todos nós, uma expressão suprema de sacrifício e compaixão. Durante a crucificação de Jesus, ocorreram fenômenos extraordinários que deixaram todos os presentes atônitos. Uma escuridão densa envolveu o local, cobrindo a terra como um manto sombrio em pleno dia. O sol se ocultou e as trevas se estenderam sobre Jerusalém, criando uma atmosfera de mistério e temor. Os espectadores, acostumados à luz do sol, foram surpreendidos por essa súbita escuridão que parecia anunciar um presságio divino. Além disso, um tremor de terra sacudiu o chão sob seus pés, fazendo com que as rochas se rachassem e o solo trepidasse violentamente. Esses eventos sobrenaturais não apenas testemunharam a magnitude do sacrifício de Jesus, mas também ecoaram pela cidade como sinais celestiais da importância desse momento único na história da humanidade. Durante a crucificação de Jesus, algumas pessoas próximas a ele testemunharam sua agonia e sofrimento. Sua mãe, Maria, estava presente ao pé da cruz, sofrendo em silêncio a dor de ver seu filho amado passar por tamanho tormento. Ela permaneceu firme e serena, oferecendo a Jesus seu apoio e amor incondicional até o último suspiro. Além disso, outras mulheres que o acompanharam durante seu ministério estavam ali, observando com lágrimas nos olhos a cena angustiante da morte de Jesus. Entre elas estavam Maria Madalena e Salomé, que compartilharam momentos de profunda comunhão com o Mestre e agora testemunhavam sua partida final. O apóstolo João, conhecido como o discípulo amado, também estava presente e permaneceu ao lado de Maria para confortá-la em sua aflição. Essas testemunhas diretas da crucificação de Jesus carregariam consigo para sempre as lembranças daquele dia fatídico e o impacto profundo que teve em suas vidas e fé. Após sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz com cuidado e reverência pelos discípulos e seguidores mais próximos. Com lágrimas nos olhos e corações pesados, eles envolveram o corpo de Jesus em lençóis limpos e perfumados, seguindo os rituais de sepultamento judaicos. O túmulo onde Jesus seria colocado era um local sagrado, cedido por um seguidor rico para esse propósito. Com respeito e devoção, eles carregaram o corpo até o sepulcro, um lugar escavado na rocha com uma grande pedra na entrada. Com cuidado, colocaram o corpo de Jesus no túmulo, envolvendo-o completamente nos lençóis como sinal de honra e respeito ao Mestre. A pedra foi rolada para fechar a entrada do sepulcro, marcando o fim trágico da vida terrena de Jesus. Enquanto isso, seus seguidores permaneciam em luto e oração, aguardando com esperança a promessa da ressurreição que ele havia feito durante seu ministério. Assim se encerrava a jornada terrena do Filho de Deus, mas sua mensagem de amor e redenção ecoaria para sempre nos corações daqueles que o seguiram. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o verdadeiro significado da morte de Jesus. A morte de Jesus revelou o furor da ira de Deus contra o pecado, mas também demonstrou o extraordinário amor e graça divinos. Seu sacrifício não foi em vão ou foi parte do plano estabelecido desde a eternidade para nos salvar. Que possamos refletir sobre o significado desse ato redentor em nossas vidas.